Eu vou deixar pro Arthur Garcia contar essa história para você. Segue daí, meu amigo. Trindade, muito bom dia a você mais uma vez. Olha só, apreensiva e temendo pela própria vida. É o seguinte, esse fatídico dia, no dia 5 de julho do ano passado, foi onde o advogado Renato Augusto Neri, de 72 anos, foi vítima desse criminoso ali que até então não se tem informação do paradeiro. Naquela manhã, por volta das 9h30, ele foi alvejado com apenas um único disparo na cabeça, num total de mais de 6 ali que foram efetuados. Acontece que a partir daquele momento a polícia começou a investigar. No final do mês de novembro do ano passado aconteceu a Operação Office Crime, onde a Polícia Civil ali fez o mandado de busca e apreensão em um escritório de um advogado aqui na capital. Até porque a polícia chegou à informação de que existia esses advogados e também um empresário que estaria ali supostamente ligado a essa execução. Só que é um trabalho que a polícia está fazendo de forma sigilosa, e isso a própria família me confirmou na manhã de hoje. Eu vou trazer agora a primeira entrevista que eu tive hoje pela manhã com a filha do Renato, que é a Renata Neri. Ela vai trazer alguns detalhes e na sequência a gente vai trazer outras informações. Então a primeira é a Renata que a gente coloca agora, Trindade. A gente precisa de um esclarecimento e que a justiça seja feita, porque se passaram 6 meses e a gente não sabe nem sequer quem foi o executor do crime. E é um período muito de angústia, né? Porque a gente procura por notícia, a gente não tem informação, está tudo em sigilo. Então a gente precisa de respostas, a gente tem muitas perguntas e nenhuma resposta. O que a família quer nesse momento é justiça. Sim. É um esclarecimento de tudo que aconteceu e que a justiça seja feita. Meu pai trabalhou a vida toda por justiça e foi morto injustamente, então a gente precisa disso. Agora vamos ouvir o que a outra filha do seu Renato, a Lívia Neri, diz sobre o caso, qual é a preocupação dela nesse momento e depois vocês terão algumas informações referente à forma como tudo aconteceu. Primeiro agora a Lívia, vamos acompanhar. Nós não tivemos nenhuma informação do caso, a polícia não nos informa nada, já se passaram 6 meses e a gente sabe que foi um crime no local extremamente movimentado, com câmeras na avenida inteira, e ninguém sabe nem nada sobre a moto, a pessoa quem fez, nenhuma informação, e que isso a gente acha muito suspeito. E na verdade, talvez essas informações estão em sigilo, mas nós tememos até pela nossa segurança de um posicionamento de quem fez, como fez, por que fez. Por que será que a família está tão apreensiva, preocupada e temendo pela própria vida nesse caso? Eu conversei também com um advogado, Dr. Valmir, que está acompanhando de perto esse caso. Além de advogado, já também acompanhava o Dr. Renato Neri há muitos anos, principalmente passando informações ali, não só para mim, como ele já encaminhou para a Polícia Civil, de todos os processos na qual o próprio Dr. Renato Neri estava ali já resolvendo algumas questões judiciais na área de terras em algumas áreas aqui do estado, como próximo ali à Barra do Garça. Vamos acompanhar o que disse o Dr. Valmir e na sequência a gente traz mais atualizações. A polícia, ela colocou em segredo de justiça essa questão. Então, de maneira que ela não passa informação nenhuma do que ela apurou até o momento. Eu creio que ela tenha muita informação, mas que eu acho que para um desfecho de um pedido de prisão de alguma pessoa, do executor ou de algum mandante, ela está colhendo mais provas para que possa não cometer erros igual foram cometidos em crime de outros advogados aqui no estado, embora sejam assuntos totalmente divorciados de uma questão da outra. Nesse caso de um outro advogado também que foi assassinado em Cuiabá, algumas pessoas levaram ali uma comparação de uma semelhança. Mas também existe uma investigação que aconteceu de forma muito mais rápida, onde teve ali o autor preso, algumas pessoas do judiciário envolvido. O senhor acredita que teria uma ligação esses casos, alguma comparação ligadas, porque são 2 advogados também mortos a tiro? Não tem ligação nenhuma, embora tenha sido citado que algumas pessoas estavam envolvidas nos dois ou 3 casos, mas não tem ligação nenhuma com nós e que, em referência
aquele outro advogado que faleceu, foi tudo tirado de informações do celular dele. E nós temos a certeza que do celular do Renato, do computador, não haverá nada que esclareça esse crime. Porque nós tínhamos pleno conhecimento de tudo que acontecia, tudo aqui eu tinha informação do Renato, então não houve ameaça, nada. Então é uma questão que a gente não pode especificar o que pode ser atingido. Então a gente não tem como nominar esse ou aquele. Envolvia ali algo de áreas, terras ali que ele estava advogando para outras pessoas? Sim, o Renato ele passou a advogar em 88 na fase de recurso em uma ação promovia contra o qual passou a ser cliente do Renato e que o Renato obteve uma certa quantidade de terras em honorários de sucesso na ação. Caso ele não tivesse sucesso na ação, era um contrato de risco, ele não ganharia nada. Como o doutor disse ali, Trindade, no ano de 1988, o doutor Renato Neri, ele começa ali a entrar nesse processo. Houve o ganho de causa, era um total ali de 12 mil hectares, que estava ali sendo decidido de forma judicial. O cliente dele foi o ganhador dessa causa e o doutor Renato Neri ganhou ali como o valor dele ali de honorário, pouco mais ali de 20% dessa área. E a partir daí, existe essa ligação de que tudo começa exatamente por causa dessa parte que ele recebeu de terra na região de Novo São Joaquim. A polícia tem essas informações, até porque a operação que aconteceu há 2 meses, ela exatamente está alinhada com essas investigações e também com a própria informação que a família e o próprio Dr. Valmir está repassando à Polícia Civil, à Delegacia de Homicídios. Então, nenhuma hipótese é descartada. Existe também indícios de que desembargadores estariam ligados a essas situações e a própria família temendo, porque o que aconteceu com o Zampieri e também com o próprio Dr. Renato Neri, que não tem ligação do fato, porém existe alguma ligação que a polícia está trabalhando, porque o que prova isso foi a própria operação que aconteceu há 2 meses na capital. Pelo fato, Trindade, desse caso estar sob sigilo, que o próprio delegado colocou, é porque muita coisa está sendo descoberta e a tempo hábil também oportuno isso será esclarecido à luz da sociedade. Todos nós saberemos desse fato lamentável que aconteceu em Cuiabá com o Dr. Renato Neri. Eu volto com você nos estúdios atualizando essas informações, Trindade. Pois é, Arthur, a gente está acompanhando mais uma vez as imagens do circuito de segurança. Primeiro de um crime covarde, bárbaro e cruel, cometido de forma profissional. O assassino, ele sabia o que estava fazendo, ele planejou, ele buscou por pontos cegos dos circuitos que estão instalados no entorno do escritório, um crime praticado por um matador profissional. A polícia tem suspeitas de quem seja o matador e já cumpriu até mandados de buscas e apreensões em regiões distantes de Cuiabá, nessa tentativa de comprovar quem seria o autor. E também já tem fortes indícios de quem seriam os mandantes. Mas o processo está em sigilo, conduzido e muito bem conduzido pela DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse é o primeiro ponto importante. É um crime muito complexo para ser desvendado, mas eu não tenho dúvidas, conhecendo os delegados que estão atuando nesse processo, que ele será desvendado e os responsáveis serão punidos. Segundo ponto é que eu entendo e agradeço a gentileza das filhas do Renato Neri de receberem o Arthur Garcia para essa entrevista exclusiva. Salvo engano, é a primeira vez que elas falam com a imprensa. E eu entendo essa apreensão, porque quem matou o Renato Neri pode, nessa tentativa desesperada de se proteger, de fazer outras vítimas. É claro que além do trauma que as meninas enfrentaram, que as mulheres, que as filhas enfrentaram, de perder o pai de maneira tão covarde, existe o medo de que esses matadores ou esse matador
possa fazer outras vítimas nessa tentativa desesperada de não ser identificado e responsabilizado. O sócio do Renato Neri também conversou com o Arthur Garcia, falou a origem do processo que teria causado essa desavença. E é uma informação muito importante para ser compartilhada com a nossa audiência. Por quê? Porque a família tem sede de justiça. E eu diria mais, o estado de Mato Grosso tem sede de justiça com esse caso. Essa ousadia, essa arrogância de criminosos que cometem crimes à luz do dia está sendo e precisa ser combatida pelas forças de segurança. O bandido não pode ter tranquilidade no estado de Mato Grosso. E por mais que esse crime tenha sido praticado por um bandido profissional, por um matador profissional, eu tenho certeza que a polícia vai colocar as mãos. Tenho certeza. Não restam dúvidas. Agora, as duas mulheres que receberam o Kaique, as filhas do Renato Neri, estão sem o pai há 6 meses. Porque receberam o Arthur Garcia. Elas estão sem o pai. Elas não estão sem a presença do advogado, ex-presidente do OAB, Renato Neri. Elas perderam o pai. E quem perde o pai de uma maneira tão covarde tem sim sede de justiça e tem sim pressa, e a gente entende e tem que respeitar esse sentimento. Não é fácil para a família. Não é fácil para a família. Arthur, nós estamos entrando nessa história e muito em breve vem reportagem sobre esse caso aí, né? Exatamente, Trindade, não vamos parar por aí. Eu mesmo iniciando ontem no SBT Cuiabá, é a primeira vez que eu estou tratando desse assunto e é a primeira vez também que eu pego algumas informações importantes. Tanto é, Trindade, que é uma coisa ali tão delicado esse caso, que a própria família ali, as filhas, estão pensando já em abrir mão dessa parte que era de direito do seu Renato, que era a parte ali de honorários, que era direito dele. Ele ganhou ali um processo judicial e ele ganhou aquele valor ali, a parte dele em terra, como uma forma ali do salário ou da remuneração dele. Isso foi digno. Só que a família está chegando num ponto que vai querer abandonar isso, porque eu vou te falar aqui uma coisa, Trindade. A família me passou essa informação. Alguns dias, menos de uma semana depois do fato, menos nem ter realizado ali a missa de 7º dia, a família já estava sendo notificada ou informada do andamento do processo, para você ter uma noção. Talvez seria uma coincidência isso, saber que o pai delas, que era advogado, que estava ali envolvido numa situação, num processo, numa coisa muito delicada que poderia ali causar ali tirar a vida, e automaticamente isso estava sendo movimentado pelo Poder Judiciário, onde pessoas queriam saber e dar andamento naquele processo para logo ali ter um resultado para essas pessoas e não mais para o Renato ou para a família. Então assim, tem muita coisa acontecendo, não é difícil elucidar esse crime. Pelo que eu observei ali de informações, e lógico, a Polícia Civil, na qual tem essas informações, são poucos dias, Trindade, que eles irão colocar as mãos nos autores e também a motivação, porque a motivação parece que está claro. Parece que está muito claro o que aconteceu. A família me confidenciou algumas informações que a rotina do seu Renato era muito fácil. Ele andava em qualquer local sem nenhum problema, sem nenhuma intimidação. Tanto é que se quisessem tirar a vida dele, tirariam a poucas quadras do próprio escritório onde ele fazia pilates, que era um local abandonado ali, sem nenhuma vigilância, e também alguns locais que ele tinha acesso diariamente, que era a rua sem saída. Só que por que será que escolheram exatamente na porta do seu escritório de advocacia? Então não é difícil, eu tenho certeza que com o trabalho que a Polícia Civil realiza aqui em Mato Grosso, esse caso aí, nos próximos meses, será elucidado, Trindade. Eu tenho certeza também, aliás, conhecendo os delegados que estão no caso, são delegados extremamente competentes. Eu tenho certeza absoluta também que muito em breve os criminosos estarão na cadeia, que é o lugar deles. Agora, essa informação que o Arthur compartilhou é importante, né? Por que eles escolheram
o escritório, tendo ciência que era uma região monitorada por câmeras, o matador profissional precisou ter muito mais cautela e muito mais cuidado, porque se usou dos pontos cegos. Mas por que não praticou o crime em outra região? Isso pode ser porque ele queria dar um recado, né? Isso pode ser porque ele queria dar um recado. Essas imagens que você está observando estão em poder da Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está à frente desse caso e que vai, com certeza, muito em breve colocar as mãos nestes criminosos que acham que Mato Grosso ainda é uma terra sem lei e que vão quebrar a cara. Essa é a verdade. Arthur Garcia, mais do que ninguém, pode falar. Aqui em Mato Grosso, bandido não se cria, né, Arthur? Não se cria. Os que tentaram ali não conseguiram chegar a 2 dias de vida, né, Trindade? Então, acreditamos no Poder Judiciário, na própria Polícia Civil, no governo do estado, na qual está sendo aí muito investido recurso para melhoria de investigação, de inteligência, né? A própria administração hoje que está à frente ali está fazendo um trabalho muito eficiente à frente aí da segurança pública. Esse caso, eu tenho certeza, não vai ficar impune. A forma como aconteceu, o respeito que o próprio Renato Neri tinha no meio judicial, dos advogados, na própria OAB seccional aqui em Mato Grosso, quando ele foi ali presidente da ordem de 89 até 91. Então, para você ter ideia, esse processo vem 1 ano antes dele se tornar ali presidente da ordem naquele ano. E deixar claro também que existia uma possibilidade de uma informação que o Dr. Renato Neri teria repassado à OAB informações, representações sobre algumas coisas que ele tinha ali em ciência, viu? Só que, por outro lado, em época aí do fato, há alguns meses, a própria OAB negou, porque não encontraram nenhum protocolo, nada que pudesse comprovar essas informações que o Dr. Renato estaria repassando devido ali a algumas inconsistências do judiciário na qual ele estava sofrendo ali retaliações. Agora, lógico, um trabalho de investigação da Polícia Civil, quando a família me disse que toda a investigação está sob sigilo ali, é importante que às vezes isso fique, até porque como é tão delicado e envolve pessoas de alto escalão do próprio Poder Judiciário, se isso vazar, acaba até atrapalhando a investigação da polícia. Então vamos aguardar. A gente aqui, como imprensa, veículo de comunicação, tem esse papel de dar voz à família e de buscar a justiça como eles merecem e com certeza terão, Trindade. Exatamente, Arthur. Eu vou pedir até para a nossa equipe rodar mais uma vez a entrevista que o Arthur fez com um advogado que foi sócio do Renato Neri por muito tempo. Essas imagens que você está acompanhando são do dia do crime, são fortes, são assustadoras, são revoltantes, mas a entrevista também de hoje é muito forte. Eu queria até repeti-la para que você possa acompanhar comigo com observação aos detalhes que foram compartilhados pela família e pelo advogado. Eu vou repetir só o advogado agora, não quero expor também as meninas, as filhas do Renato Neri, porque eu preciso também agradecer a família, a confiança de receber a equipe do SBT para essa conversa sobre esse caso tão dolorido para elas. É muito difícil para elas falar, porque elas estão falando do assassinato do próprio pai. Então, muito obrigado de coração pela confiança. Vamos ouvir mais uma vez o que disse o advogado. A polícia, ela colocou em segredo de justiça essa questão. Então, de maneira que ela não passa informação nenhuma do que ela apurou até o momento. Eu creio que ela tenha muita informação, mas que eu acho que para um desfecho de um pedido de prisão de alguma pessoa, do executor ou de algum mandante, ela está colhendo mais provas, para que possa não cometer erros igual foram cometidos em crime de outros advogados aqui no estado, embora sejam assuntos totalmente divorciados de uma questão da outra. Nesse caso de um outro advogado também que foi assassinado em Cuiabá, algumas pessoas levaram ali uma comparação de uma semelhança. Mas também existe uma investigação que aconteceu de forma muito mais rápida, onde teve ali o autor preso, algumas pessoas do judiciário envolvido. O senhor acredita que teria uma ligação, esses casos, alguma comparação ligadas, porque são 2 advogados também mortos a tiro?
Não, não tem ligação nenhuma, embora tenha sido citado que algumas pessoas estavam envolvidas nos dois ou três casos, mas